Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, nossa, o vídeo tá doendo, mas assim eu vou ter que gravar. O vídeo de hoje é a história de um galã muito bonito que acho que arrebatou o coração da mulherada nos anos 70, 80. Ele era o galã dos adolescentes, como dizem, né? Porém, partiu muito cedo. Deixou uma grande marca, deixou um grande legado e também deixou boas histórias, né? Pois bem, a minha mãe viveu a geração dele. Quando ele faleceu, eu tinha apenas 1 ano de idade, eu não me recordava dele. Só fui conhecer a partir de reprises de novelas. Acho que muita gente também conheceu ele por reprises de novelas. Não foi só eu, porque eu tô com 31 anos. No dia 20 de julho, completa-se 30 anos de sua morte. Pois é, vamos lá. Lauro Del Corona nasceu no dia 6 de julho de 1957, na então capital federal, o Rio de Janeiro. Filho de Maria Alice Del Corona. Ainda jovem, ele começou a trabalhar na boutique da mãe como vendedor. Também atua como modelo fotográfico, fazia teatro infantil, onde teve destaque na peça Simbad Marujo, e fazer também propagandas, entre elas a propaganda dos cigarros Commander em 1976, que eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo, porque a propaganda foi resgatada e está no YouTube para quem quiser assistir. É uma propaganda assim bem bonita, bem sensível, só que é uma propaganda de cigarros, né? Mas, pois bem, a sua estreia na televisão aconteceu no caso especial Ciranda Cirandinha, que depois gerou uma série de uma única temporada que teve no elenco um cantor muito famoso que é o Fábio Júnior. Pois é, a estreia do Lauro Corona foi num episódio especial chamado Ciranda Cirandinha. E em 1978, finalmente acontece a sua estreia em novelas, mas não foi pouca coisa, foi em grande estilo. A sua estreia de novelas aconteceu logo no horário das 8 da noite, em uma novela de grande sucesso. Uma novela que foi exportada para vários países e teve uma adaptação em Portugal no ano de 2012. Pois é. A Febre Dancing Days. Nessa novela, ele interpretou o personagem Beto, um jovem que teria que se casar cedo com a adolescente Marisa, interpretada por Glória Pires, de quem ele se tornou depois muito amigo. E o sucesso desse casal foi tão grande, mas tão grande, que sabe o que aconteceu? Eles ganharam um clipe no Fantástico cantando uma canção de Chico Buarque e Sivuca. Uma canção chamada João e Maria. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Eu tenho essa música na cabeça porque quando eu era criança, eu tava assistindo a terceira série, ou na quarta, se eu não me engano, a professora fez a gente cantar essa música. Então eu tenho ela na cabeça até hoje. Pois bem, voltando. Depois do. Só que ele foi emendando uma novela na outra, né? Ele fez pouco teatro, mas ele fez muita televisão. E também fez pouco cinema. Ele foi emendando um trabalho no outro e já em 79 lá estava ele no elenco de Os Gigantes, no papel de Polaco, ao lado de Suzana Vieira, Joana Fon, Diniz Fati, Francisco Cuoco, Tarcísio Meira, ou seja, ao lado de um elenco assim imbatível, um elenco de peso. Só que tem uma coisa que é um detalhe que eu acho que pouca gente sabe. Mas o personagem Polaco, o personagem dele, foi o único vilão da carreira dele. Olha só. Os Gigantes, que é de autoria de Lauro César Muniz. E o sucesso dele mesmo foi tão grande, que logo em sua próxima novela, Marina, de 1980, ele ganhou seu primeiro protagonista, um jovem chamado Marcelo, que fazia par romântico com Denise Dumont. Essa novela é escrita por
Wilson Aguiar Filho abriu as portas para ele para um novo título, O Galã do Horário das 6. Porque essa novela ia ao ar às 6 da tarde. E nisso ele foi emendando uma novela na outra. Acabou Marina, ele já fez cinema. Foi sua estreia no cinema num filme chamado O Sonho Não Acabou, de Sérgio Rezende. E nesse filme ele contracena com seu grande amigo Miguel Falabella. Era a estreia do Miguel, acho que nas artes, se eu não me engano. E uma coisa que o Miguel conta, que quando eles fizeram esse filme juntos, uma moça foi pedir um autógrafo pro Lauro e tal. Ele era chamado carinhosamente de Laurinho pelos amigos. Pediu um autógrafo pro... Eu vi ele contando essa história no Memória Nacional. Foi uma história bem bonita. A moça pediu um autógrafo pra ele, o Lauro foi, deu o autógrafo e falou assim, ó, pede dele também. Aí a moça, quem era ele, né? E ele, ó, não, ele é ator, mas um dia ele vai ser tão conhecido como eu. Aí o Miguel foi lá, deu o autógrafo dele e anos depois, adivinha? A moça tinha plastificado ainda o primeiro autógrafo que o Miguel Falabella deu, graças ao Lauro Corona. Pode uma coisa dessas, que história bonita, né, gente? Mas continuando, ele fez cinema, O Sonho Não Acabou, ao lado de Miguel Falabella, e já depois, mais uma novela, outro sucesso no horário das 8 da noite, Baila Comigo, de Manuel Carlos. Ele vivia o personagem Caê, filho de uma cozinheira com um padrasto negro interpretado por Milton Gonçalves. Só que o que acontece? A vilã da história, a Marta, que era vivida pela Teresa Raquel, era uma mulher meio nariz empinado e um pouquinho racista. Porque olha, tem uma cena dessa novela que ficou assim marcada. Que ele era irmão da personagem Semiramis, vivida pela Lídia Bronde. Eu tenho que lembrar um pouquinho porque Baila Comigo reprisou no Viva também. Reprisou agora, acho que no meio do ano passado até o começo desse ano. Só que eu não acompanhei muito bem, então... E como eu falei, ele foi emendando uma novela na outra. Praticamente na sequência de Baila Comigo, lá estava ele de novo, agora no horário das 7. Elas por Elas, de Cassiano Gabus Mendes, com o personagem Gil. Na história dele, dessa trama... 7 amigas que se reencontram depois de 20 anos. Mas o mais interessante, há uma história de troca de bebês. E os personagens envolvidos nessa troca de bebês eram justamente o Lauro e uma outra atriz que eu tô indo atrás aqui do nome. Vamos lá. Deixa eu ver. Que fugiu da cabeça. Porque a mãe dele na história, a mãe biológica era a Esther Góes, mas quem criava era a Araciba Labanian, porque as crianças foram trocadas. Vamos ver. Tem água, meu Deus do céu, cadê minha água? A menina se chamava Miriam e a personagem era vivida pela Tássia Camargo. Não achava o nome, era Tássia Camargo, que vergonha. Pois bem, vamos pular mais um pouco no tempo, 1983. Outra novela das 8 agora, novamente com Gilberto Braga, Louco Amor. Pois é, Louco Amor, que contou com Glória Pires, Bruna Lombardi... Fábio Júnior, Teresa Raquel de novo, não é? José Leogói. Novela essa que marcou a estreia do José Wilker como diretor de novelas. Posso estar errada. Porém, o que acontece? Ele tinha essa forma mesmo de emendar uma novela na outra. Assim que terminou Louco Amor, ele já fez cinema de novo. Dessa vez, Bete Balanço, de direção do Lael Rodrigues. E nesse filme ele contracenou com Cláudia Magno e também com um artista que todo mundo conhece, que muita gente aprendeu a admirar pelo brilhantismo de suas letras. Cazuza.
E tem uma lenda urbana que dizem, mas será que Lauro Corona e Cazuza eram parentes? Bom, porque muito se achava que eles eram primos, mas a resposta é: eles não eram parentes, apesar da semelhança. Eles eram um pouquinho parecidos mesmo, mas não, eles não eram parentes. Continuando. Além de Bete Balanço, uma participação especial em Vereda Tropical, de Carlos Lombardi, novela do horário das 7, onde ele viveu o personagem Victor, que tinha um filho com a operária Silvana, vivida por Lucélia Santos, com quem ele ainda acho que não tinha trabalhado. Pois bem, filho do personagem Oliva, interpretado pelo Jorge Doria. Só que ele morria logo no começo da história. Logo depois, já veio outra novela, mais uma com Gilberto Braga. Corpo a Corpo. Dessa vez contracenando com uma jovem morena muito bonita, na época com 18 anos, que posteriormente se tornou uma grande atriz, grande amiga do Gilberto Braga, só que essa era a primeira parceria dela. Malu Mader. Só que nessa novela ele vivia um triângulo amoroso junto com Malu Mader e outro ator que também já nos deixou, Kaique Ferreira. Era uma novela muito boa. Novela que tratava de temas como racismo, pactos com o demônio, etc, etc, etc. Mas foi uma novela assim de grande sucesso dos anos 80. Pois bem, com essa mania dele de emendar novela, logo ele já foi em 1986 para a minissérie Memórias de um Gigolô. Mas vamos continuar em 84 por enquanto? Em 84, ele ainda ganhou, junto com a Carla Camurati, o comando de um programa juvenil, o Cometa Loucura. No Cometa Loucura ele recebia aqueles artistas de sucesso dos anos 80, como Neuzinha Brizola, Gal Costa e muitos outros artistas. O Cometa Loucura era um programa assim, meio psicodélico, pode-se dizer, né? Mas olha, e além disso ele também era cantor, olha que legal. Ele lançou um compacto com 4 músicas e olha, ele cantava bem. O Lauro era um ótimo cantor, a voz dele era bonita. Agora vamos para 1986. Em 86, ele ganhou um episódio especial dele mesmo no Teletema. Ele interpretou ele mesmo no episódio O Sequestro de Lauro Corona. Um jovem vivido pelo Paulo Guarnieri sequestrava o galã para fazer a alegria da irmã que tinha problemas mentais. A irmã essa que era vivida por uma atriz também adolescente na época, Drica Moraes. O que acontece? O Lauro, ele tinha uma coisa. Ele era considerado o galã das menininhas. Ele fazia bailes de debutantes. Ele fazia eventos para jovens. Então, ele era... Ou seja, ele era um jovem, assim, um ator, mais para as adolescentes. E ainda em 86 também, a minissérie Memórias de um Gigolô. Memórias de um Gigolô, para quem não conhece, é baseado num romance do Marcos Rey. E a autoria dessa minissérie é do Walter George Durst. Mas em 85 ele ainda apresentou o Globo de Ouro. Para quem não lembra do Globo de Ouro? Eu lembro porque eu comecei a ver as reprises depois no Viva. Que era o programa trazendo sucessos da época e tal. E em 84 também ele atuou como apresentador do video show. Cargo esse que depois o Miguel Falabella ocupou por anos. Nessa minissérie Memórias de um Gigolô, ele contracenou com Bruna Lombardi, Neila Torraca e também com a figura esfuziante que acho que todo mundo conhece. Eu particularmente gostava muito dela. Uma mulher brilhante, viva, esfuziante, que todo mundo via sempre bem, assim, maquiada, peruca, saltos altos. Aliás, saltos altíssimos, porque ela também já era bem alta, né? E ela ficava enorme.
ela mesma. É o que maravilha. Eles se conheceram e ela falou uma coisa sobre ele assim, né? É o que nos deixou em 2016. Quem sabe um dia eu conto a história dela pra vocês. Essa russa, mais brasileira do que nunca. Pois bem. Logo na sequência, em 1987, outra sucesso por Hora das 6. Direito de Amar, escrito por Walter Negrão. Só que uma coisa muito curiosa aconteceu na época de Direito de Amar. Ela estava prevista para estrear em novembro de 86, logo na sequência do final de Sim a Moça. Porém, o que acontece? O SATED, que era o sindicato de atores do Rio de Janeiro, entrou de greve. E o que fazer? A gente precisa estrear a novela, não tem como estrear a novela se o sindicato tá de greve. O que a gente vai fazer? Foi quando a Globo teve a sacada. Colocou um compacto da novela Locomotivas para substituir Direito de Amar até que ela pudesse estrear. Tanto é que muita gente fala assim, ué, vale a pena ver Direito 2 nos anos 80? Foi basicamente isso. Só que a novela só foi estrear no dia 16 de fevereiro de 1987. Terminando no dia 4 de setembro. E nessa novela ele repetiu uma parceria com sua grande amiga Glória Pires, que eles formaram um casal romântico. Só que quem era o outro vértice do triângulo amoroso? Cissa Guimarães, que logo depois se tornou repórter do Video Show. Todo mundo conhece a Cissa, né? Aquela voz, aquela mulher alegre, viva, solar. Quem não conhece Cissa Guimarães, né? Uma cena antológica da novela Direito de Amar, que muito comentada, foi a cena do duelo entre o Senhor de Montserrat, vivido pelo Carlos Vereza, e o médico Jorge Ramos, vivido pelo Carlos Zara. Que é um duelo que termina com a morte do Senhor de Montserrat. E eu assisti essa cena, eu assisti o último capítulo, é uma cena assim inesquecível. Mas o derradeiro trabalho de Lauro, também no horário das 6 e como galã, aconteceu um ano depois em Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa. O seu personagem, o português Manuel Victor, fazia par com a judia Ruth, vivida pela Deborah Evelyn. Deborah Evelyn. Mas ainda durante a história, o que acontece? E ele ainda tinha que aguentar as armações de uma caipirinha chamada Gracinha, vivida pela Yara Janra. Sabe o que acontece? Faltando 2 meses para o término da novela e alegando uma séria estafa, a novela acabou no dia 5 de maio de 1989. Ele pediu para sair. Ele estava visivelmente mais magro, o cabelo visivelmente tinha caído. E na despedida dele, ele sai numa noite chuvosa, dentro de um carro preto, declamando um poema célebre de ninguém mais, ninguém menos que Fernando Pessoa. O poema Viajar, Perder Países. É um poema assim bem profundo, bem delicado. Eu até iria ler, mas assim, não, o vídeo vai estender demais. Continuando. Vida Nova foi sua despedida das novelas. Alegando uma série estafa, ele precisou se retirar. Porém, no dia 11 de julho de 1989, poucos dias após completar 32 anos, ele foi hospitalizado na Clínica São Vicente, no Rio, com problemas de saúde, que foram evoluindo e 9 dias depois, na madrugada do dia 20 de julho de 1989, para tristeza e choque de muita gente, Laurinho partia. Em seu atestado de óbito, as causas declaradas são septicemia, miocardite, insuficiência renal aguda e hemorragia digestiva alta. Gravem bem esses sintomas. Para quem não sabe, na década de 80 existia
um verdadeiro clima de medo por causa da AIDS. Ele negava a doença terminantemente. Ele alegava que sofria de uma séria estafa. E todos esses sintomas aqui, infecção generalizada, que é a septicemia, a miocardite, que eu acho que, se eu não me engano, é uma infecção cardíaca, a insuficiência renal aguda, a hemorragia digestiva, a insuficiência respiratória, seriam doenças oportunistas advindas da AIDS, que até hoje se acredita, já que ele e a família negavam terminantemente. O seu corpo descansa hoje no cemitério de São João Batista, no Rio, no mesmo lugar onde descansam 2 de seus companheiros de Bete Balanço. Cazuza, que o seguiu quase um ano depois, no dia 7 de julho de 1990, e que em 1989 tinha dado uma entrevista de peito aberto para a revista Veja declarando que era soropositivo, e quase 5 anos depois, em 6 de janeiro de 1994, Cláudia Magno também o acompanha, vítima da AIDS. Kaique Ferreira, o seu rival em Corpo a Corpo, faleceu no dia 12 de janeiro de 1994, aos 39 anos, também vítima da AIDS. Só que ele descansa agora no cemitério do Catumbi, no Rio. A família do Lauro, todos já faleceram. A sua mãe, Dona Maria Alice, o seu padrasto Luiz, a sua irmã Luciana, todos partiram. Lauro levou uma vida assim discreta. Fora dos holofotes, ele era um rapaz tímido, que gostava de rock, historinhas e quadrinhos. Não se conhecia namoradas, ele não se manifestava, o que levava todo mundo a crer que ele era bissexual, o que não se provou até hoje, porque a família não falava. Ou seja, o Brasil perdeu um de seus galãs. Hoje ele estaria com 62 anos. E sem dúvida estaria num grande patamar, como ele esteve, até infelizmente partir muito cedo. Bom, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo da propaganda dos cigarros Commander com ele e o clipe de João e Maria também, porque eu não sei fazer edição, eu não posso colocar aqui pra vocês. Se eu soubesse, sem dúvida, eu teria colocado. Mas eu vou deixar aqui tudo na descrição pra vocês conhecerem um pouco mais sobre ele, porque esse vídeo foi um dos melhores que, olha, que eu gravei, além do outro que saiu no dia 18, que vocês também vão gostar bastante. Então, gente, beijo pra todo mundo e